outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Os irmãos pode tomar o seu assento nessa noite e fique focado na palavra de Deus. Não se distraia em nenhum momento, nem um segundo, mas preste atenção na palavra de Deus. Deus colocou no meu coração nessa tarde uma palavra de salvação, porque o evangelho que eu prego é o evangelho da cruz, é aquele evangelho sofrido, né? É aquele que não é só de bênçãos, é aquele que não é só de vitória, mas é aquele evangelho que nós aprendemos a lidar todos os dias com todos os problemas, com qualquer problema, com qualquer situação. Deus nos capacita, Deus nos prepara para nós enfrentar, suportar e vencer no nome de Jesus Cristo. Amém. O primeiro versículo falou que e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Irmãos, essa é uma palavra que, para mim, dá ênfase a esta palavra. É necessário um testemunho, né? É necessário um testemunho, porque a palavra disse no primeiro versículo: e vos vivificou, ou seja, nos deu vida, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Quando nós estamos sobre a escravidão do pecado, quando nós estamos em pecado, nós estamos mortos, né? Em nossas ofensas, né? Porque nós não aceitamos ofensa, né? Quando nós estamos lá no mundo, quando nós estamos lá nas trevas, escravizados no pecado, nós não aceitamos sermos ofendidos, né? Mas nós retribuímos da mesma forma, nós ofendemos da mesma forma, né? Nós nos encontrávamos lá no mundo perdidos em nossos pecados, né? Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa dizer nessa noite: seja bem-vindo, Senhor Jeová. Que você possa dizer nessa noite: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Senhor Jesus Cristo. Irmãos, outrora eu me encontrava
no mundo. Eu sinto de Deus nessa noite e compartilhar um pouco do meu testemunho. Eu sei que muitos nas redes sociais, como os irmãos sabem, que pela graça, pela misericórdia e compaixão de Deus, estou há 7 anos no rádio servindo a Deus, com uma programação por nome Vencer na Graça, na rádio Tempo de Missão 103.5 FM, uma rádio a qual nós estamos no presídio. Eu vejo que esse foi um projeto de Deus na minha vida, porque eu não sabia que mais tarde eu estaria pregando, né, para pessoas dentro dos presídios, pessoas, né, que estavam no mundo do crime, pessoas que estavam aí em suas práticas erradas. Mas outrora Deus me tirou de uma situação que para muitos a solução era a morte. Porque você passa a conhecer, tem aqui o Jorge, é meu amigo há 20 anos, né? Quando ele me conheceu eu ainda não tinha entrado nesse mundo. Nós trabalhamos juntos, foi acho que em 2003, 2004, nessa época. E foi uma época a qual eu não tinha ainda me envolvido com drogas, não tinha me envolvido ainda com alcoolismo. Mas, irmãos, para muitos, eles dizem, né? Ah, esse aí conheceu a droga. Esse aí conheceu o alcoolismo. Isso aí não tem mais jeito. Esse aí é só matando. Esse aí é só matando mesmo. Porque não tem mais o que fazer por esse cara. Porque todos sabem que uma pessoa, quando está na droga, né, quando está ali, viciada na droga, viciada no alcoolismo, né, ela só consegue se sentir feliz usando droga, ela só consegue se sentir alegre usando droga, ela só consegue se sentir feliz bebendo, ela só consegue se sentir alegre bebendo, mas não sabendo ali, muitas vezes, que a verdadeira alegria é Deus, que a verdadeira felicidade é Deus, que a verdadeira felicidade é o Senhor Jesus Cristo. E a palavra fala que Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e vossos pecados. Ou seja, quando nós estamos sobre o pecado, quando nós estamos sobre a prática do pecado, nós estamos mortos, nós estamos sem vida, porque nós estamos sem a presença de Deus, porque nós estamos sem a presença do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós estamos mortos. Mas Jesus está aqui. Jesus está aqui conosco nessa noite para nos dar vida, para perdoar os nossos pecados nessa noite, para, por intermédio da sua palavra, pelo conhecimento da sua palavra, mudar nossa vida nessa noite, transformar nossa vida nessa noite, nos libertar de todo o mal nessa noite, nos curar de toda enfermidade nessa noite, colocar todo o mal, toda enfermidade por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Preste atenção, irmãos, na palavra de Deus, né? Não se distraia. Preste atenção na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vejamos aqui no versículo 2, que fala que em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Qual é o espírito que hoje habita na vida daqueles que são desobedientes à palavra de Deus? Muitos são os espíritos de engano, demônios. Porque quando nós nos rebelamos contra Deus, porque quando nós nos levantamos contra a palavra de Deus, é porque na nossa vida há atuação de demônios, ao agir, trabalhar de demônios. Porque somente aos demônios incomoda a palavra de Deus. E às vezes quando nós nos incomodamos com a palavra de Deus, é porque alguma coisa está errada em nossa vida. Porque o único que se incomoda com a palavra de Deus é Satanás e os seus demônios. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres criados à imagem e semelhança do grande e poderoso Jeová, o Senhor dos exércitos. E nós não podemos jamais se incomodar com a palavra de Deus. Preste atenção, meus irmãos, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Hoje quem vive uma vida de desobediência, hoje quem vive uma vida sem obedecer à palavra de Deus, é porque há a presença de um mal, porque há a presença de um espírito ruim, porque há a presença de um espírito maligno. Glorifica a Deus nessa noite, irmãos. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, agradeça a Deus. Agradeça, porque se você está aqui nessa noite, se nós estamos aqui nessa noite, foi porque não foi nós que encontramos o Senhor Jesus Cristo, foi Ele que nos encontrou. Foi Ele que nos encontrou para nos dar uma vida nova, conforme o primeiro versículo, né? Nós estávamos mortos no pecado, nós estávamos mortos em nossas ofensas, mas Ele nos deu vida. E no versículo 3 fala, entre os quais todos nós também antes. Agora está falando da nossa vida antes de sermos convertidos em Cristo. Antes de nós tomar aquela decisão. Eu gosto de dar bastante informação nas mensagens, porque há pessoas convertidas que estão assistindo, ouvindo, né, pessoas libertas, e há pessoas que ainda não aceitaram a Cristo. Há pessoas que ainda não reconheceram que são pecadoras, que precisam confessar a Deus os seus pecados, que precisam confessar ao Senhor Jesus Cristo os seus pecados e receber ao Senhor Jesus Cristo, para que seja um cristão. Então, muito bem, vamos prestar atenção na palavra, para nós entendermos a palavra de Deus. Irmãos, antes de vir para cá eu disse, eu não vim aqui para falar fora de contexto bíblico. Todos sabem que eu só prego por dentro da Bíblia. Eu não vim aqui para fazer lavação, como eu disse hoje pela tarde, lavação de roupa suja. Eu não vim aqui para falar mal de ministério. Eu não vim aqui para falar mal de pastor. Eu não vim aqui para falar mal de crente, mal de cristão. Eu não vim aqui para julgar ninguém, mas eu vim aqui para pregar a verdade da palavra de Deus, para falar da palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Os irmãos, pode sentar, irmãos. Amém? Fiquem à vontade, em nome de Jesus. Porque a palavra pode ser um pouco longa, conforme o Espírito vai me conduzindo. Irmãos, e a palavra fala ali, ó, entre os quais todos nós, está falando os que, não eram convertidos e hoje estão convertidos.
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Filhos da ira, é forte a palavra de Deus, né, irmãos? Filhos da ira. Porque se nós viver uma vida segundo a vontade da nossa carne, segundo os desejos da nossa carne, seremos filhos da ira de Deus. Deus irá nos olhar com ira, será isso? Vamos ler de novo para ver se a gente entendeu bem essa palavra, né? Para que não haja nenhuma distorção bíblica, entre os quais todos nós também antes, né? Antes de nós ser crente, antes de nós ser cristão, nós andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Filhos da ira, como os outros também. Então nós devemos, como nós vamos fugir dos desejos da nossa carne? Não podemos fazer a vontade da carne. Glória a Deus, louvado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, por sua maravilhosa palavra nessa noite. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa noite. A palavra de Deus, ela é assim, irmãos. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Palavra que muitos às vezes não querem ouvir porque é forte, mas é a palavra que nos liberta. É o conhecer a palavra de Deus que liberta. Muitas vezes a pessoa acha que para ela ser liberta, ela tem que cair, ela tem que rodopiar, né? Mas não. O Evangelho, ele é simples. A palavra de Deus, ela é simples, ela é fácil de entender. Quando nós estamos com nossos ouvidos atentos, quando nós estamos com o nosso coração aberto para ouvir a mensagem da palavra de Deus, para receber a palavra de Deus, somos abençoados, somos vitoriosos, somos libertos. Porque eu sinto a presença de Deus nessa noite, irmãos. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Eu sinto a graça de Deus nesse momento. Eu sinto Deus falando com cada um de nós nesse momento, através da sua palavra. E nós precisamos, irmãos, nos envolver mais na obra de Deus, aprender a ser cristão. Eu sempre digo, irmãos, eu peço para Deus que Ele sempre me coloque para baixo. Ah, mas em que sentido, evangelista Mário Ney? Como assim? Explica. Para baixo. Que a gente não perca a humildade, irmãos. A humildade. Eu conversava ainda hoje com o irmão Paulo. Eu dizia, eu não faço questão de pregar em igreja grande. Se fizer um culto ali na praça, convidar o pessoal de vila e me convidar eu para pregar, eu vou lá pregar. Qualquer lugarzinho que fizer um culto, nem que tiver 2 pessoas no culto, tiver 3 almas no culto, eu vou pregar a palavra de Deus. Amém. E vou pregar com amor, com carinho, com dedicação, com amor às almas. Aleluia, Jesus. Não adianta a igreja estar cheia, não adianta a igreja estar transbordante de pessoas e não houver mudança,
não houver arrependimento de pecados, não houver salvação, não houver separação, porque a igreja de Cristo, ela deve ser separada deste mundo. Quem é de Jesus deve ser separado das coisas deste mundo. E as grandes igrejas se corromperam. Muitas igrejas grandes se corromperam, porque as igrejas grandes, elas abraçam tudo que o mundo oferece. Aonde tiver uma porta de poder, ela aceita. Aonde houver uma porta de receber fama, ela aceita. Aonde houver uma porta de receber bastante poder aquisitivo, ela aceita. É verdade. As grandes igrejas se corromperam. É verdade. Hoje a soberba está no coração de muitos. Hoje o orgulho está no coração de muitos. Hoje, se você ganhar uma oportunidade, hoje, principalmente quem é humilde, ganhar uma oportunidade numa igreja grande, ao mesmo tempo que eles largar o microfone na tua mão, eles já estão loucos para te tomar o microfone da tua mão, já estão loucos para tirar o microfone da tua mão. Sabe por quê? Porque não é verdadeiro, porque quem está em ti é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito da verdade, é o Espírito que não se corrompe, é o Espírito que não se vende. Amém. Com as coisas erradas desse mundo. É verdade. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que abrir o coração e a mente para nós entender a palavra de Deus, para nós ter discernimento, visão espiritual de quando é o Espírito Santo de Deus falando e quando é o homem falando. Você precisa buscar a Deus, você precisa buscar sabedoria, entendimento, discernimento, inteligência e bom raciocínio para você saber quando é o Espírito de Deus falando e quando é o Espírito do homem falando. É, Jesus, é verdade, Deus da glória. Nós precisamos expulsar Satanás do meio de nós. Nós precisamos expulsar Satanás da igreja, porque quando somos verdadeiros e pregamos a verdade, o diabo usa pessoas para usar. Porque como é que o diabo vai entrar numa parede para fazer a parede falar? Ela não tem vida. O ser humano tem cérebro, o ser humano tem inteligência, o ser humano tem língua, tem voz, o ser humano tem cordas vocais, o ser humano tem ar nos pulmões, tem fôlego. É ali que os demônios entram e falam. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Nós precisamos ter discernimento de saber quando é o Espírito de Deus falando e quando é o Espírito do homem falando. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não se corrompe neste mundo, não se corrompe com as coisas deste mundo. Não adianta justificar, não se corrompe. É verdade. É verdade. Porque o verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz. Jesus, ele quer salvar almas. Jesus não veio pregar a vida aqui, porque senão ele não nos teria nos criado mortal. Nós não seríamos mortal nessa terra, nós não morreríamos nessa terra se a vida fosse aqui, meus irmãos. É verdade. Por que então ficamos doentes e morremos? As pessoas estão preocupadas com coisa errada. É verdade. Eu não vou falar o nome aqui, mas os irmãos sabem mais ou menos o que eu estou falando. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. É que nem diz o Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Glória a Deus. Versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Glória a Deus. nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Irmãos, lembra de uma coisa: muitas pessoas, há muitos que estão empregados em engano por aí, né? Dizem que há um determinado culto, uma determinada campanha, se você ir lá, você vai receber um milagre. Se você ir lá, você vai ser curado, né? Aí perde muitas almas porque não pregam a verdade para as pessoas, porque não ensinam a verdade para as pessoas, né? Vamos supor, por exemplo, né? Eu sou um evangelista. Vamos supor que eu seja, vamos supor que eu seja um pastor aqui desse trabalho. Um exemplo. Aí eu vou fazer uma campanha aqui, né? Vou fazer uma campanha de 3 domingos. 3 domingos de cura e milagre, né? E faço uma seleção daqueles pregadores, né? Do faz e acontece. Aí a igreja vai encher, correto? Né? A campanha foi noticiada, a igreja vai encher, muitas pessoas vão vir, porque quem não quer ser curado, né? Amém. Todo aquele que está doente quer ser curado, né, irmãos? Amém. Correto? Todo mundo que está doente quer ser curado. Então, muito bem, a campanha vai acontecer os 3 dias. E aí? E se não aconteceu nenhum milagre? E se ninguém foi curado? Que resposta você vai dar para aquelas pessoas? Qual é o conhecimento bíblico? Você conhece a palavra de Deus para poder segurar uma dessas almas que prometeram o milagre não aconteceu? Irmãos, a gente precisa ensinar a palavra de Deus, irmãos. Porque para quem conhece a palavra de Deus, Deus já fez muito. E Deus já fez até demais. É Porque verdade. nós era pecador, irmãos. Nós era uma imundícia no mundo. Antes de nós conhecer Jesus, antes de nós ser crente, antes de nós estar com Deus, antes de nós estarmos com Jesus, nós era pecador. Nós bebia, nós se drogava, nós se prostituía, nós fazia maldade, nós praticava o mal, nós tirava a vida das pessoas, fazia tantas coisas terríveis. Mas aí alguém pregou para nós. Aí alguém falou assim: meu irmão, tu precisa de Jesus. Meu irmão, tu precisa é de Jesus. Aí eles começam a pregar sobre o amor de Deus para nós. E a gente começa a aprender a palavra de Deus. E a gente vai navegando lá. A gente vai começando, né? Para quem está, né, no início, ele evangelizado, começa lá, né, no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16. Que lá fala que Deus amou o mundo, né, de uma forma tão grande, né, de uma forma tão especial. Que aí ele enviou Jesus, enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Para ele ser morto naquela cruz, né? Para ele derramar o precioso sangue dele naquela cruz, né? E aí a gente, né, vai vendo o que Deus fez por nós. Glória a Deus. Né? O que Deus fez por nós, irmãos? Glória a Deus. Ele permitiu que o único filho dele fosse morto. Ele permitiu que o único filho dele fosse açoitado, fosse cuspido no rosto, né? Colocado aquela cruz de espinhos que machucou a sua cabeça, né? Aquela última, a lança que entrou no seu peito, né? Que lhe tirou a vida. Então hoje, o que nós temos que fazer? Hoje nós temos que dobrar nossos joelhos na presença de Deus e dizer: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jeová. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Porque o Senhor Jeová enviou seu Filho, Senhor Jesus Cristo, para passar toda aquela humilhação. Ele foi humilhado, ele foi zombado, riram dele.
Ele teve um processo ali meio demorado até a chegada da cruz. Alguns ajudaram ele a levantar a cruz. Nos momentos que ele caiu com a cruz e abaixo de açoite, chegou na cruz, foi pregado, né? Teve aquela dor dos pregos ainda. Ali quando levantaram a cruz, né? Que o corpo, né? Ficou mais pesado, os pregos, ele sentiu mais dor ainda. Você não tem noção do que Deus fez por você. Você não tem noção que Jesus Cristo sofreu por você, sofreu por mim, sofreu por nós. Então o que você tem que ensinar para quem está na frente do trabalho, que não, quando não acontecer cura, não acontecer milagre, você fala assim, já aconteceu cura e milagre espiritual, meu irmão. Glórias a Deus, aleluia. Jesus, Ele hoje te perdoa. É verdade, Deus da Qual é o teu pecado? Não importa. Não importa qual seja o pecado. Não existe pecado nem grande, nem menor. Se você confessar, se você se arrepender de todo o seu coração, Deus te perdoa. Não sei até onde eu posso ir, né? Vou mais um pouquinho aqui. Qualquer coisa, irmão, faz um sinal para mim. Glória a Deus. Nós vamos rápido aqui. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então a graça é isso que eu acabei de falar, né? Isso que vocês acabaram de ouvir. Isso se chama graça, que é um favor que Deus prestou para nós, um favor que nós não merecíamos. Nós não merecíamos, né? Nós não merecíamos nada disso. Mas Ele fez por amor. Ele fez por amar cada um de nós. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui está falando da salvação pós-ressurreição. Presta atenção. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você morrer com Cristo, se você morrer com o Senhor Jesus Cristo, a garantia da ressurreição, você vai ser ressuscitado e você vai se assentar em lugares celestiais. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Jesus. Oh, glória. Meu irmão, não largue a cruz. Não largue a cruz. Por mais que seja pesado, é difícil. Pessoas vão se levantar contra nós. Pessoas vão nos perseguir. Aqueles que pregam a verdade, eles são perseguidos. Outra que quem realmente não quer se salvar, quem realmente não quer ouvir o Evangelho da salvação, ele vai encontrar vários meios para não te ouvir. Ele vai encontrar vários meios de não dar crédito para a sua palavra. Ele vai olhar para a sua vida. Ele vai procurar coisas na sua vida para não dar atenção naquilo que Deus fala na tua boca, para não dar crédito àquilo que Deus fala na tua boca. Que nem hoje a irmã comentou, eu não me preocupo, irmã. Eu sei que muita gente não gosta de mim mesmo, porque eu prego a verdade, porque eu falo a verdade. Eu já saí de muitas igrejas grandes, que diziam para mim o que eu deveria pregar. E o verdadeiro profeta de Deus, quem verdadeiramente é o servo de Deus, um profeta de Deus, ele não prega o que as pessoas querem ouvir, mas ele prega aquilo que Deus quer falar. A pregação tem que ser a vontade de Deus. A pregação tem que ser aquilo que Deus quer falar conosco, para que a gente não viva uma vida de engano,
para que nós não vivamos um sistema religioso, porque nós vamos viver um sistema religioso e não vai haver salvação. Não se preocupe, você não perde almas, você ganha. Porque quem realmente quer salvação, quem realmente quer um dia entrar no reino dos céus, não vai sair da igreja, não vai sair da presença de Deus. Glórias a Deus, só aleluia. vai embora Jesus. da igreja quem não quer salvação, só vai embora da igreja quem não quer perdão, Aleluia. só vai embora da igreja quem não quer transformação, só vai embora da igreja quem não quer mudança. Amém, verdade. Né? Então, irmãos, não se preocupe com quantidade. Não se preocupe com quantidade, irmãos. Se tiver 2 almas, cuide daquelas 2 almas ali. Né? Se tiver 3 pessoas, se alegre entre essas 3 pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos rapidinho agora para nós encerrar em nome de Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andassemos nelas, né? Glórias a Deus, aleluia. Para Jesus. mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, né, que é a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É uma bondade de Deus nos perdoar, é uma bondade de Deus nos amar, é uma bondade de Deus nos dar salvação e vida eterna. E a palavra fala que a salvação ela não vem das obras. Não é por você ajudar o próximo que você vai para o céu. Não é por você ajudar quem precisa que você vai para o céu. A salvação é pela graça, né? As obras, se você não praticar as obras, a sua fé é morta. Pela Bíblia, a Bíblia fala, a Bíblia ensina, né? As obras só existem, só temos que praticar as obras para que a nossa fé não seja morta, para que a nossa fé não tenha morte. Amém? Amém. Glória a Deus. E a palavra fala, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras. Obras é tudo que parte de você, né? Palavras, ações, atos, atitudes, boas obras, né? Nós devemos pagar sempre o mal com o bem. Isso é uma boa obra, né? Porque somos às vezes maltratados. Irmãos, eu tenho vivido uma experiência assim nesse ano de 2022. Eu estava, como eu disse, Deus me colocou na rua novamente, como sempre foi anos anteriores, como vendedor de porta em porta, porque Deus me usava assim, trabalhava, fazia aquela venda de porta em porta, e tinha a oportunidade de poder evangelizar, de falar do Senhor Jesus Cristo. E às vezes eu tenho sido escorraçado na rua, irmãos. Às vezes alguma casa que eu bato, né? Mas eu saio dali, né? Mesmo que o Senhor não aceite, olhando dentro do olho da pessoa, independente do que tem dentro de nós, o Espírito que está em nós, você conhece.
O Espírito que está em nós é um Espírito grande, poderoso, é o Espírito de Deus. É o Espírito daquele que criou tudo. É o Espírito daquele que criou todas as coisas. Então nós não devemos temer ao homem, mas sempre retribuir o mal com o bem. Porque tem momentos que a pessoa dizia para mim assim: não quero nada. O que tu quer? Ou bom dia, com licença, né? Posso falar um minuto com o senhor? Não, mas fala logo o que tu quer. É venda? Não quero comprar nada. Eu amei. Então posso desejar para o senhor uma boa semana. Posso desejar para o senhor que o teu dia todo, durante o teu dia todo que tu viver, seja um dia abençoado por Deus. Tá bom. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. A pessoa entrar chutando tudo dentro de casa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é poder. Porque a palavra do Espírito de Deus é poder. Aquilo que estava na vida da pessoa já vai começar a cair por terra. Porque a partir do momento que você semeou a palavra de Deus, não importa quem seja o ser humano, se você semeou algo de Deus, aquilo ali começa a perder poder na vida daquela pessoa, né? Porque foi decretado ali uma palavra de autoridade, uma palavra vinda de Deus na vida de uma pessoa. Porque eu me lembro, era assim comigo também, quando os crentes às vezes me pegavam, né? O mal só tem força com o mal só combate o mal lá no mundo crime. Mas quando você está com a luz, quando você está com Cristo, maior é o que está em você. Eu me lembro quando os crentes me pegavam, me dobravam, eu ficava que nem um cachorrinho, né? Mas com aqueles que não tinham Jesus, com aqueles que não andavam com Jesus, a gente era valente. A gente era valente, era mais jovem, né? Mas diante de Jesus, né? Diante daquele que tem Deus, diante daquele que tem o Senhor Jesus Cristo, tudo se dobra, irmãos. Tudo se dobra. A não ser que seja uma pessoa que tenha problemas mentais, a não ser que seja um ser humano com falha, com defeito, aí é uma outra ocasião. Mas se é uma pessoa santa, com a presença do mal, quando algo de Deus é semeado, cai por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém. Irmãos, eu deixo essa palavra com vocês, que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Não busque Deus por bênçãos. Não busque o Senhor Jesus Cristo por bênçãos. Isso vem automaticamente. Ele nos prova, Ele nos cura, mas há um tempo. Como a minha esposa ainda falou quando ela ganhou a oportunidade de louvor, ela passou uma prova grande, perdeu a voz. Né? Eu também fui lá na garra, sozinho, fazer a rádio. Mas não para por nada. Não para por nada. Deus é mais. Senhor Jesus Cristo é mais. Deus é contigo, irmão. Deus é na tua vida. O Senhor Jesus Cristo é na tua vida. O Espírito Santo de Deus é na tua vida. Não se deixe abalar por nada, por palavras. Eu não sei qual é o vale, o teu vale nessa noite, né? O deserto, como fala, teu problema, tua enfermidade. Se Jesus não está fazendo agora, não larga dele. Não larga dele. Continue com ele. Continue com ele, porque nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos mortal nessa terra. Um dia nós vamos partir dessa terra. Todos nós temos dia, sabia? Todos nós temos dia e hora marcada para morrer. Acredite você ou não. Aquele que está lá no trono
o poderoso Jeová, Ele sabe o dia e a hora que Amém. você vai deixar essa terra. Glória a Deus. Por isso que nós não podemos largar de Deus. Por isso que nós não podemos largar do Senhor Jesus Cristo em nenhum momento. Amém. Meu irmão, minha irmã, te coloque em pé nessa noite. Glória a Jesus.